Olá pessoal, bem-vindos ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a quarta aula da unidade 18, na qual nós vamos estudar o tronco Rofal. O tronco Rofal é basicamente a versão passiva do tronco Rifil. Então ele mostra uma ação causativa numa voz passiva, isto é, ele recebe a ação causativa e basicamente ele é a forma passiva do Rifil. Então, por exemplo, nós aprendemos que a forma Higla, né, que é o Gimel Lamed He no tronco Rifil, significa ele deporta, né? Então, Hogla, que seria a forma Rofal, da raiz Gimel Lamed He, significa ele é deportado, né? Ele não faz a ação, mas ele recebe a ação. Quero mostrar a vocês então quais são as características do tronco Rofal. Em primeiro lugar, nós temos aquele prefixo re, assim como o rifil, e teremos também esse padrão vocálico. Notem que a conjugação perfeita apresenta apenas um padrão vocálico, e esse padrão será o prefixo, uma vogal classe U, o sheva e a vogal patar. E a conjugação imperfeita terá o mesmo padrão vocálico. Notem que não existe, então, nenhuma diferença entre a conjugação perfeita e a conjugação imperfeita em termos do padrão vocálico. Agora, queria mostrar a vocês também que existem duas classes de verbos Rofal. A primeira classe é a classe que leva um kametz hatuf, em outras palavras, aquela vogal curta, classe O. Não confundam esse kametz hatuf com o kametz. Então, nós pronunciamos essa palavra como hoktal e não haktal. Tá bom? E a outra classe de verbo rofal levará um kibutz em vez de um kametz hatuf. Notem que, ao mesmo tempo, essas duas vogais aqui são vogais classe U, né? Então, hoktal e huktal são duas formas de se encontrar, então, o verbo no tronco Rofal, mas notem que as duas estão de acordo com o padrão vocálico que nós aprendemos e as duas também têm o prefixo re. Vamos então começar? Aqui está o paradigma do Rofal perfeito. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que existe o prefixo re, a vogal kametz hatuf e a vogal temática, ou a vogal tronco, é a vogal patar. Aqui está o paradigma do Rofal perfeito. E vocês notarão então que o paradigma do Rofal perfeito é bem fácil de se aprender, né? Então, hoktal, katal. Hoktala, katla, né? Hoktalta, katalta. Então vocês notarão que basicamente a única coisa que muda entre esses dois paradigmas, o paradigma do Kal e o paradigma do Rofal, é que o Rofal tem esse kametz hatuf, tem esse sheva, enquanto que o paradigma do Kal não terá um sheva na primeira posição e também não terá um prefixo. Agora, mais uma vez, assim como o Kal, a vogal temática no 3FS e no 3CP mudará a um sheva, será reduzida, por quê? Porque essas formas terminam com sons vocálicos, né? E isso muda a acentuação. Agora, como eu disse, existem duas formas. Existe a forma hoktal e existe a forma huktal. Agora, não há nenhuma diferença entre essas duas formas em nenhuma outra coisa a não ser a presença do kibutz ou a presença do kametz hatuf. Então, aqui está a forma com o kametz hatuf, aqui está a forma com o kibutz. As duas formas são perfeitamente legítimas e não existe nenhuma diferença entre essas duas quanto ao significado. É só que na mente hebraica a vogal kametz hatuf e a vogal kibutz eram ambas aceitáveis no tronco Rofal. Nós veremos então com o Rofal imperfeito que, mais uma vez, nós não temos nada fora do comum. Notem mais uma vez que essa vogal aqui é um kametz hatuf, então nós pronunciamos essas formas como yoktal, toktal, toktal,
Toktali, octal, em vez de actal, né? Yoktalu, toktalna, toktalu, toktalna e noctal. Agora notem que o 3FP e o 2FP, em vez de ter esse rolema aqui, como nós esperávamos ver no cal, nós temos um patar, tá bom? Mais uma vez, existe também a forma yuktal, né? Yuktal, tuktal, tuktal, tuktali, uktal, yuktalu, tuktalna, tuktalu, tuktalna e nuktal. E todas essas formas, então, levarão... a única mudança entre a forma com o kibbutz e a forma com o kametzatuf realmente é a primeira vogal, tá bom? Nada mais muda. Agora, assim como o pual, o rofal não tem imperativos e tem pouquíssimas aparências dos infinitivos. Por causa disso, nós não vamos aprender a forma dos infinitivos. Eu acho que existem menos de 10 infinitivos no total do rofal. Então, não vale a pena para a gente aprender isso agora, principalmente no primeiro ano do hebraico, né? Porém, o particípio rofal é mais comum. E o particípio rofal, como eu disse, né, tem essas duas formas, a forma com o kametzatuf e a forma com o kibbutz. Então, a forma moktal e a forma muktal. E notem que, assim como o particípio no pual, em vez de levar o que nós esperávamos ver aqui, um patar, né? Em vez de ter aquele patar, nós temos um kametz. E notem que esse é um kametz e não um kametz hatuf. Então, essas duas vogais aqui são pronunciadas diferentemente uma da outra. Aqui estão as formas. Moktal ou muktal, moktelet ou muktelet, moktalim ou muktalim e moktalot ou muktalot. Essas são as formas do particípio rofal. E notem que realmente o rofal, em todas as suas conjugações, em todas as suas formas, seguirá a forma da conjugação. Não há nenhuma surpresa, não há nada ali que nós não esperávamos. Então, é bem fácil de se aprender o rofal, apenas precisamos nos lembrar daquele padrão vocálico, né? Bom, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês a tabela atualizada. Vocês notarão que nós terminamos quase toda a tabela, falta só o tronco Hitpael. Nós aprenderemos o Hitpael na unidade 19, começando já o hebraico 4. Mas o Hitpael é bem fácil de se aprender. E o Hitpael também aparece muito pouco relativamente com os outros troncos. Na verdade, como você pode ver aqui nas outras porcentagens, o Hitpael abrange apenas 1,2% de todos os verbos no hebraico bíblico. Então, até agora, vocês já aprenderam mais de 97% de toda a gramática verbal de todo o texto do hebraico bíblico. Antes de terminar então essa aula, eu queria só mostrar uma coisa a vocês. É fácil confundir o rifil, que começa com um re, com o nifal no imperativo, né? Ou no infinitivo construto. Por quê? Porque o nifal no imperativo ou no infinitivo construto também tem esse prefixo re, né? Como que nós vamos distinguir essas formas então? Bom, lembrando que o rifal tem esse dagesh aqui, representando aquele nun que foi assimilado. E claro também, lembrando as diferenças vocálicas. Aqui, claro que o rifil perfeito começa com um hirek. O imperativo do nifal também começa com um hirek. Porém, as próximas vogais são diferentes. Por quê? Porque aqui nós temos um shevá, aqui nós temos um kametz. Aqui nós temos um hirek yod, aqui nós temos um tsere. Tá bom? Mas fiquem atentos a essas mudanças. Lembrem-se que realmente aquele dagesh, aquele pontinho, faz toda a diferença na hora de diagnosticar o verbo. Bom, é isso aí, pessoal. Terminamos então o rifil, terminamos o rofal. Vamos agora para a quinta e última aula da unidade 18, na qual nós vamos aprender as formas lamed-he do rifil e do rofal. Shalom!